Boa noite a todos. Meu nome é Fabiane, eu trabalho no marketing da FIA. Minha missão é dar a vocês as boas-vindas, muito obrigada por terem vindo. E apresentar um pouco da FIA para vocês, para aqueles que ainda não nos conhecem. Eu vou começar apresentando para vocês o nosso vídeo institucional. Todos os dias nós acordamos diferentes do que fomos ontem. Buscamos ir além de onde podemos ver. Vamos atrás do novo, do que ainda não existe, simplesmente porque nunca alguém o inventou, ainda. A FIA é muito mais do que você imagina. São mais de 36 anos de história. Nossos profissionais são doutores, autoridades em muitos dos temas que tratamos. A FIA e a Faculdade FIA são reconhecidas mundialmente entre as melhores escolas de administração. E essa qualidade é refletida nas parcerias e intercâmbios que fazemos com diversas universidades ao redor do mundo. Mas você precisa descobrir uma outra FIA. A FIA que faz educação executiva e consultoria em gestão, inovação, tecnologia da informação, logística, operações, finanças, projetos para o setor público, gestão de pessoas, marketing, varejo, agronegócios, esporte, energia, saúde, gestão de projetos, seguros, grandes, pequenas e médias empresas. A FIA tem uma enorme capacidade de gerenciar grandes projetos complexos. É a responsável pela metodologia pesquisa-avaliação do Guia Estadão das 1.500 empresas que mais cresceram no país em 2015 e do ranking das 150 melhores empresas para você trabalhar da Você S.A. São mais de 5.000 projetos realizados. Entre eles, o projeto vencedor que permitiu ao Brasil conquistar o direito de ser a sede das Olimpíadas de 2016. O CIAF, que marcou história na transparência na prestação de contas no país. E o projeto da implantação dos CELS pela Prefeitura de São Paulo, numa inovadora mudança de paradigmas. Mas ninguém faz nada sozinho. A FIA tem muito orgulho em ter parceiros de grande porte, como a PwC Digital Experience Center, que trazem toda a sua experiência e expertise para que juntos possamos desenvolver projetos realmente inovadores. FIA, mais que conhecimento. 2 vezes por semana os nossos coordenadores utilizam esse espaço para apresentar os nossos cursos e consultorias. Então, a gente vai além da educação, a gente também presta consultoria em várias áreas. Além disso, a gente tem uma ferramenta muito legal lá no nosso site, que é o blog da FIA. Ele está dividido em categorias, então lá tem marketing digital, empreendedorismo, tecnologia, inovação, vale a pena conferir. Eu atrapalhei um pouco a palestra, porque já tinha começado. Então, o Daniel Estima, que é o coordenador acadêmico do Profuturo, vai apresentar para vocês um pouco do núcleo e também apresentar o nosso palestrante da noite. Uma boa noite a todos. Obrigado. Boa noite a todos. Prazer. Meu nome é Daniel, sou coordenador, sou professor tempo integral da FIA. E faço a coordenação acadêmica do Programa de Estudos do Futuro. E dentro do Profuturo nós temos alguns programas aqui, o qual o Alberto Guerra, o nosso palestrante dessa noite, ele é ex-aluno, né? Então, o Alberto, tive o prazer de ter o Alberto como aluno do nosso mestrado profissional, né? Nem sei se todos tinham conhecimento de que a FIA tem um mestrado profissional, é um dos cursos caçulas da Fundação. Nós vamos para a 6ª turma em 2019 e prometo ter uma breve fala aqui para apresentar o nosso programa e passar a bola para o Alberto, que é a estrela da noite. Mas mostrando, né, a Fundação tem uma série de programas por área de especialidade. E o Profuturo, como o nome diz, é o responsável pelas pesquisas e consultorias estratégicas, de parte tecnológica e de prospecção, né, olhando para o futuro. Na parte de cursos, nós somos responsáveis pelos MBAs internacionais e pelo mestrado profissional em gestão de negócios, do qual o Alberto é nosso ex-aluno. E
também temos a Luane, né, que deixou o slide certamente muito melhor do que se tivesse a minha foto ou a do Alberto, né? Mostrando muito rapidamente o que nós temos de propósito, a questão do networking, da troca de experiências entre os participantes, pela diversidade da sala de aula, pela proposta de promover uma convivência multicultural e, às vezes, internacional entre o grupo de alunos, sempre com o propósito de desenvolver liderança, desenvolver um grupo de executivos de elite com atuação ou no Brasil ou no exterior. E com certeza, esse grupo também buscando um autodesenvolvimento permanente e profissionais responsáveis, né, com essa relação da sociedade. Não vou entrar em detalhe em todos os pontos aqui, mas é para chamar a atenção em alguns. Né, nós temos como meta, e desde o início, né, criar pontos de diferenciação, inovação em alguns dos nossos programas. E esse ano, particularmente, nós estamos comemorando 25 anos da primeira turma de MBA executivo no país, que é o nosso MBA Executivo Internacional da FIA. Né? Então, desde 93, esse curso atua e foi pioneiro em várias questões e teve viagens regulares para o exterior, o primeiro a ter viagem internacional para a China, para a Índia e outros pontos que a gente estava colocando aqui. E da mesma forma, enfim, mais recentemente, premiação em concurso de caso, parceria, consolidação para pós-graduação com a Coursera, que é uma parceria muito forte que a FIA tem, projetos de apoio à carreira dos alunos, viagens internacionais como parte do programa e para ex-alunos e interessados. Então, esse ano nós levamos um grupo totalmente formado por egressos e por contatos da FIA para o Vale do Silício, né, além dos programas que a gente já tem fixo como disciplinas nos nossos grupos. E falando dos programas do ProFuturo, então, além do MBA Executivo Internacional, que eu comentei, é o curso carro-chefe da FIA, voltado a executivos sêniores, né, a média de idade dá em torno de 39 anos de idade e 18 anos de experiência. Nós temos o mestrado profissional, é o curso estrito sensu da FIA, com foco em gestão de negócios, conectando a prática e a teoria. Né? Os MBAs têm um foco muito em ferramental, em fornecer ferramentas e armas para o executivo aplicar segunda-feira na empresa, se ele quiser. O mestrado profissional também tem esse objetivo da prática, mas também aprofundando, dando um passo em direção ao lado da pesquisa, do rigor metodológico, mas sem esquecer a prática, sem esquecer que tudo isso vai ser aplicado numa organização também. Além disso, desse lado aqui, nós temos 2 programas que são ministrados totalmente em inglês. O International MBA, né, com foco maior em empreendedorismo, foco em inovação, mas com uma cadeira para formar um executivo numa visão geral e tradicional de MBA, e o Americas MBA, que é um curso voltado para gestão nas Américas e é feito em parceria com mais 3 escolas. Então, o aluno do Americas MBA, ele tem aula aqui na FIA, no Brasil, e aulas também no Canadá, na Simon Fraser University, no México, no ITAM, e também nos Estados Unidos, na Vanderbilt University. Então, é conduzido pelas 4 instituições. Bom, algumas outras informações, está aqui uma fotinha do Wiki. Nosso aluno holandês faz parte do International MBA, uma modalidade full-time, então nós temos, né, os cursos são em inglês, não só para treinar o inglês do nosso aluno brasileiro, mas é para permitir a vinda de estrangeiros estudar aqui no Brasil, e o nosso país gera muito interesse, muita gente quer vir para cá e entender como é que o Brasil funciona, e esse daqui, né, o Wiki, vocês podem encontrar no prédio aqui, sexta e sábado, por exemplo, um dos dias de aula, ainda é aluno vigente do ProFuturo. Não vou entrar em detalhe das tabelas também, mas vocês podem ver a diferença do perfil. Enfim, tem uma pirâmide aí de experiência profissional, a questão dos módulos internacionais. Então, o mestrado, com esse foco mais na pesquisa, ele pode entrar em uma das viagens internacionais como opcional. E, certamente, o Alberto também vai comentar um pouquinho da experiência dele como aluno do mestrado e, na verdade, essa palestra que
teve origem na dissertação de mestrado dele, né? Então, acho que tem um bom exemplo de como os estudos são feitos aqui, mesmo no nível de mestrado, né, que tem um rigor metodológico e teórico maior, mas com uma bagagem prática muito forte. E é muito bacana ver, né, no caso do Alberto, né, executivo de empresa do varejo, que depois fez essa, por opção, né, fez essa mudança de carreira para o lado da pesquisa, da palestra e da consultoria, e virando referência quando o assunto é Black Friday, a partir da dissertação dele que desenvolveu pelo nosso mestrado. Então, muito obrigado, Alberto, pela presença. Por favor, venha aqui tomar o seu lugar e parabéns aí pelo assunto desenvolvido. Obrigado, valeu. Bom, gente, boa noite. A gente já conversou um pouquinho antes, né? Então a gente já se conhece um pouquinho aí. A gente estava trocando uma ideia antes. É muito gostoso fazer essa troca, né? Porque a gente um pouco do que a gente traz de conhecimento aqui pouco não, muito do que a gente traz aqui é justamente cada palestra que a gente vai, essa troca de conhecimento, essa troca de experiência que a gente tem, que é muito bom, que ajuda a gente Cada palestra que eu vou fazer, meus slides mudam, porque eu sempre acrescento alguma outra coisa que entra, que eu pesquiso e tudo mais, ou que a gente troca alguma ideia. Então, bom, vou me apresentar aqui rapidamente, mas primeiro eu queria agradecer a FIA pelo convite, aqui em nome da Ana Paula e do professor Daniel. Eu fiz o mestrado, iniciei o mestrado em 2015, né? Um pouquinho da minha carreira, e na época eu trabalhava numa empresa multinacional, né, e eu optei em fazer o mestrado, justamente como o professor Daniel falou, né, tinha muito tempo de carreira e queria aprofundar um pouco os meus estudos, né, a forma de encarar as coisas, descobrir na pesquisa, junto com a experiência, né, como vocês já viram, a gente estava conversando aqui, conheço bastante de varejo, porque pisei no chão de loja, né, ali muitos anos atendendo o cliente, trocando produto, então eu sei muito bem ali a rotina do chão de loja, de estar à frente do cliente, das equipes. E aí no mestrado eu vou contar um pouquinho da história, como surgiu a Black Friday para mim no mestrado, mas foi aqui que eu encontrei um novo propósito para minha carreira, né, e um novo rumo para minha carreira. Então, eu acho que eu já contei essa história para o professor Daniel, mas 30 de novembro de 2014, eu estava aqui uma segunda-feira após a Black Friday de 2014, que foi na sexta-feira, que foi no dia 27. Estava aqui na segunda-feira, vim fazer minha matrícula do mestrado, tinha passado no processo seletivo do mestrado, vim fazer minha matrícula, trouxe os meus documentos, aqui todo feliz, né? E aí estava conversando com a Cláudia, que fazia as admissões na época, né? E falando, olha, acabei de vir a Black Friday, tô super... Nossa empresa teve recorde de venda, isso em 2014. Recorde de venda, a gente nunca tinha vendido tanto, né? E aí eu estava lá conversando com ela, fazendo a matrícula. O professor James Wright, que não sei se alguns aqui conheceram, um grande mestre, né, idealizador do mestrado da FIA, né? Ele estava na salinha dele lá, com a orelhinha em pé, assim, só ouvindo nossa conversa. E aí ele veio, né? E a gente tinha que entregar um pré-projeto de mestrado, né, para ingresso. Meu projeto era a gestão de pessoas como estratégia central da empresa. Era alguma coisa desse gênero. Esse era o meu pré-projeto. O professor James chegou e falou, olha, ouvi vocês falando aí de Black Friday e tal, não sei o que, olha, isso aí daria um bom tema de dissertação. E eu fiquei pensando, cara, o que ele está falando, né, bicho? Mas tudo bem, beleza. Fiquei com aquela sementinha plantada ali, né? Bom, aí, enfim, aí começaram as aulas, aí eu conheci a professora Flávia, que foi minha orientadora, Flávia Guise, que já tinha uma grande experiência com varejo. E aí conversei com ela, daí ela na época dava aula para nós de metodologia,
E ela, enfim, falava de uma forma geral para todos. Eu fui conversar com ela sobre meu projeto, né, no final da aula, no intervalo, e aí falei desse projeto de gestão de pessoas, tal. Aí vi que ela não deu muita bola, assim, falou, mais um, né, para falar de gestão de pessoas, tal. Claro, me atendeu educadamente e tal, mas aí eu falei assim, então, mas o professor Flávio, eu tenho uma outra sugestão que o professor James deu, que eu queria ver o que você acha. Aí eu contei a história para ela da Black Friday. Quando eu falei Black Friday, ela pegou assim, olhou para mim, o olho dela arregalou, brilhou assim, falando, olha, esse tema é interessante. Eu já tenho 6 pessoas que eu estou orientando, mas se você quiser, eu posso pedir para a coordenação para poder pegar você como orientador, para ser sua orientadora, porque esse tema me interessa. Né? E acho que na época ela já tinha estourado a quantidade de orientandos dela, e aí pediu para o professor Daniel para poder me orientar, e enfim, ela começou me orientando, e aí comecei a estudar, mas eu falei para ela, mas eu não conheço nada disso aí, não tenho a mínima ideia por onde começar. Ela, fique tranquila que a gente vai te dar o caminho. E aí foi, né, comecei a estudar então em 2015, defendi minha dissertação no final de 2016, na semana da Black Friday, no dia 22 de novembro de 2016, foi na terça-feira, e a Black Friday foi na sexta-feira. E então, depois disso, outras demandas começaram a surgir, comecei fiz algumas, participei de alguns congressos, expondo meu trabalho, né? Então teve publicação em congresso, e comecei a perceber demanda, né? Por esse assunto, pouca gente falava sobre isso, e quando falava, como a gente conversava aqui, por exemplo, tem muita pesquisa do Google, né? Que você acha que você encontra, mas é uma pesquisa mais superficial, né, que te dá um bom norte, é importante. Né, não estou desqualificando, porque até uso também as pesquisas, mas eu fui buscar a pesquisa com um rigor acadêmico que eu encontrei aqui na FIA. E aí, enfim, continuei a pesquisar, pesquisei primeiramente os varejistas, depois fui começar a entender um pouquinho de consumidores também. E aí estou, né, então, desde o final do ano passado, eu larguei minha carreira no varejo, e já faz um ano, então, estou completando um ano agora que eu estou na carreira acadêmica, decidi me aprofundar nisso, e por esse ano, o ano passado, já comecei a palestrar em alguns lugares, né, principalmente para lojistas, né, onde a gente vai passar um pouco da nossa experiência e trocar ideia, mas também muitos estudantes e pessoas interessadas. E, claro, muitos consumidores também se interessam. Nosso foco aqui é para falar mais para varejista, mas também como consumidor aqui, se tiver alguém que não é varejista, que vai também poder aprender um pouquinho e também falar um pouquinho das suas expectativas. Né? Bom, aí falando um pouquinho da minha formação, eu comecei na área acadêmica em 2014, na FGV, dando aula de empreendedorismo, plano de negócio. Né? E foi aí, na verdade, foi aí que nasceu também a história, né, que eu falei para vocês sobre fazer o mestrado. Foi de lá que veio, tá? E agora vamos continuar, então, pesquisando esse ano de 2018. Aliás, depois no final eu vou deixar meus contatos, quem quiser entrar em contato comigo. No dia 26 de novembro eu vou fazer uma nova pesquisa, tá? Bem depois, na segunda-feira, logo depois do Black Friday, para falar um pouquinho, não de intenção de compra, mas de como foram as compras, e falar um pouquinho de Natal também, porque a gente vai ver aqui que a gente tem, quem é varejista sabe disso, que a gente tem um gap aí grande entre Black Friday e o Natal, que virou um abismo, né, aqueles 15 dias onde não se vende, né, então o que fazer nesse período? Né? Então eu quero me aprofundar um pouco nesse período, para poder trazer o ano que vem mais informações. Tá? E aí meu site, quem quiser visitar lá, tem um pouquinho tem a minha dissertação, os artigos, e tem um pouquinho do que a gente escreve lá, dos lugares onde a gente faz palestra também. Essa é uma palestra mais curta, né? A minha palestra ela é bem didática. Aqui eu trouxe um pouquinho mais, busquei trazer para vocês a parte mais, vamos dizer assim, a essência, né, da Black Friday, não sendo tão indo no começo lá falando de promoção de vendas, de conceitos de promoção de vendas, mas de uma forma geral a gente fala sobre isso. A Black Friday ela não nasceu como ela é hoje uma ação promocional. Ela se tornou uma ação promocional. Né? Então, a gente conversava aqui um pouquinho antes, de onde surgiu isso. Né?
Então, a Black Friday é a sexta-feira, depois do Thanksgiving, que é um feriado norte-americano. A gente não tem esse feriado aqui no Brasil, não é um feriado nosso. E nasceu desde a década de 20, a loja, a Macy's, principalmente a Macy's, aquela grande loja americana, fazia desfiles nas ruas, né, de várias cidades nos Estados Unidos. Tinha lá o Papai Noel, o Mickey Mouse, a Mamãe Ganso, enfim, desfilavam lá. E na sexta-feira, o feriado era na quinta, né? É um feriado muito familiar, esse feriado nos Estados Unidos, que as pessoas viajam para ver os seus familiares, né? Eles viajam de um estado para o outro. E na sexta-feira muitas pessoas não trabalham, né? Funcionários públicos, escolas não abrem, como acontece aqui também tem emenda de feriado. Então as pessoas iam na sexta-feira para assistir esses desfiles na rua. E aí concentrava muita gente e tal. E aí na Filadélfia foi a primeira vez que se ouviu esse termo, né? Que foram os policiais da Filadélfia que diziam que era sexta-feira negra, porque ninguém podia tirar folga naquele dia. Todo mundo tinha que trabalhar dobrado naquele dia, porque a rua ficava cheia de gente, né? Isso foi se repetindo ano após ano, né? Um segundo momento que se associou o termo Black Friday foi na década de 80. O varejo americano passava ali a economia americana passava por um momento não muito bom, né? E naquela época não existia a gestão apurada de estoque que hoje existe, né? Hoje praticamente os grandes varejos não têm excesso de estoque. O estoque é muito mais controlado hoje, né, do que naquela época. Então, eles perceberam, esses varejistas, que nessa sexta-feira tinha um fluxo muito grande de pessoas, né, e que era uma oportunidade de vender os estoques que tinham sobrado, tanto do Dia de Ação de Graças, de presentes, do peru que sobrou, como também de voltar para o azul, né, porque tinham sido anos difíceis, né, então o termo going back to black, né, que é o black, lá é o nosso azul. Aqui, quando a gente fala de contas azul, né, conta em vermelho, lá é conta preta ou conta vermelha, né? Então, o termo black, de novo, foi associado, mas nesse sentido, num sentido positivo, né, de voltar a ter lucro, né? E aí, sim, aí começa, então, essa ação promocional se repetir, ano após ano, e lá para os anos 2000, né, já com o e-commerce ativo, né, é que se torna essa ação promocional que a gente conhece hoje, né? Onde a gente vê aí muitas pessoas fazendo fila para comprar, enfim, aquelas imagens que a gente tem. Aliás, a gente falava um pouquinho antes aqui de questão de expectativas dos consumidores, né? A gente importou essa data, né? A gente preservou dois aspectos, né? O dia, que é na mesma quarta sexta-feira do mês de novembro, é sempre na quarta sexta-feira do mês de novembro, e a questão dos descontos, mas todo o contexto não faz sentido para nós, né? É diferente. Então, por isso que a gente tem, e depois vou mostrar um quadro melhor que mostra as diferenças dos Estados Unidos e Brasil, para ficar mais claro, né, que da onde vem essa. Mas a gente criou uma expectativa vendo as pessoas fazendo aquelas filas, mas tem um porquê as pessoas têm, e a gente vai explicar um pouquinho melhor isso mais para frente. O que a gente pode dizer hoje é que a Black Friday já é a ação promocional mais importante do calendário de varejo, para a maioria dos segmentos, né? Tem muito segmento que o Natal ainda é importante. Acho que diria que está meio a meio, mas o que a gente pode dizer é que ele já é uma data significativa para todos os segmentos, mas em alguns é a mais significativa, outros é a segunda mais significativa. E aí, inclusive, as grandes empresas, inclusive as indústrias, como a gente conversava aqui antes, já fazem um budget anual, um orçamento, prevendo um fluxo de venda maior nesse período, uma produção maior nesse período, né, naquele momento, e desacelerando o Natal, que é uma outra característica, né, que antes você tinha um mês de dezembro mais robusto no varejo, né, que vendia o mês todo, e agora você tem uma concentração de vendas durante a Black Friday e depois no período do dia 20 ao dia 24 de dezembro. E aí do dia, final de novembro até dia 15 de dezembro,
você tem um grande gap aí de uns 15, 20 dias. Como eu falei para vocês, eu quero me aprofundar nesse período, nesse ano, para o ano que vem ter mais informações sobre isso. Lá nos Estados Unidos, em alguns segmentos, chega esse período de 31 dias, 30, 31 dias, que é, no nosso caso, esse ano, do dia 23 de novembro até o dia 24 de dezembro, representa de 25% a 40% do volume de vendas de alguns segmentos. Tá? Como é representativo isso nos Estados Unidos. E, como eu já falei, aqui já mudou o peso, né, das datas, e, consequentemente, as empresas têm que se preparar melhor. Nós já falamos aqui também previamente que cada ano a Black Friday cresce mais, é a ação que mais cresce, e é a única ação no Brasil que cresce mais de 2 dígitos. Todas as demais, Dia das Mães, Dia dos Pais, volta às aulas, ou qualquer outra que a gente falar, não cresce 3%, 4%, 5%, quando cresce, né? No momento de crise, às vezes nem cresce. Acabou de sair agora, aí, mês de setembro, foi muito ruim comparado, por exemplo, com setembro do ano passado, para o varejo. Né? Então, não tem nenhuma data especial em setembro, foi muito ruim. Então, a Black Friday é a ação que mais cresce. Por isso que, quando a gente conversava aqui, previamente, a gente fala que se você tem que investir em alguma ação promocional, invista nessa, porque essa você vai ter fluxo de pessoas vindo bater na tua porta, ou vindo com intenção de compra. Né? Às vezes, talvez não venha bater na sua porta, mas com vontade, com propensão à compra. Né? E aí, enfim, a gente tem descontos aí de até 70% que a gente ouve. Né? Bom, aí, falando um pouquinho de estudos nos Estados Unidos, vou mostrar os próximos 3 slides, mostrando algumas características de lá, e a gente pode replicar um pouquinho do que a gente viu lá, do que já tem de estudo comprovado lá aqui. Então, o que a gente vê lá nos Estados Unidos, que, como é uma ação já muito madura lá, as pessoas fazem planejamento de compra. Aqui no Brasil ainda não, a gente vai ver depois, eu vou mostrar uma pesquisa que a gente fez e que não, a gente vê que as pessoas no Brasil não planejam, tá? Mas lá sim, planejam. Por quê? Porque lá eles sabem que muita coisa vai estar mais barata, eles sabem que não tem a ilusão de que são produtos novos que vão estar mais baratos, são produtos saindo de coleção, são sobras de estoque, então isso é muito claro para os consumidores. Então as pessoas guardam dinheiro para adquirir produtos lá. E essas pessoas que guardam dinheiro, que se planejam, na verdade são as pessoas mais propensas a fazer gastos excedentes. Então elas acabam, né, fazendo, elas entram, como a gente comentava aqui antes, elas entram nessa atmosfera de compra. É importante esse papel do lojista, né, quem é lojista, que criar essa atmosfera de compra, para que as pessoas, ao chegar na loja, acabem fazendo compras impulsivas. E as compras impulsivas, elas são geradas por uma teoria que explica que é o prazer de economizar. Tá? E aí o prazer de economizar, eu vou dar aqui 2 exemplos, né, que acho que vocês vão entender melhor. Então, para os rapazes, a gente pode dizer o seguinte: sabe quando a gente compra um vinho, um uísque, uma bebida que a gente gosta de comprar para ter essa, mesmo que a gente não vá tomar, que a gente às vezes nem toma, mas para ter em casa, para quando chegar uma visita, você ter que oferecer? Né? Então, é esse prazer de você estar comprando, né? Seja por um preço acessível ou por um preço mais não acessível. É um prazer que está sendo gerado a você por você ter. Mas o que explica melhor aqui, o melhor exemplo, e as meninas vão entender melhor, o prazer de economizar é o mesmo prazer das mulheres que compram sapato. As mulheres que compram sapato, elas não precisam comprar sapato, mas elas compram. Por que elas compram? Porque elas sempre querem ter alguma coisa, um sapato, para quando surgir uma ocasião, não é verdade? Então, você passou numa loja, numa vitrine, viu um sapato lindo para uma festa, um sapato fechado, salto alto, para uma festa à noite. Mas você não tem nenhuma festa à noite em vista. Mas você viu aquele sapato, aquilo te despertou desejo, você compra, porque quando você tiver essa festa, você já tem o sapato. Né? Aí, às vezes, as mulheres compram até coisas que, assim, mas quando eu tiver um luau na praia, assim, eu vou ter essa rasteirinha e tal, né? Mas às vezes não acontece a festa, mas mesmo assim
a mulher compra 1, 2, 3 pares de sapato. Por quê? Porque ela pensa, né, no prazer de estar comprando ali e ter a oportunidade de usar depois. Então, o prazer de economizar é parecido com esse prazer. E aí, o prazer de economizar e outras conclusões que os estudos chegam é que, assim, ações de Black Friday, elas têm que ser ações de desconto, né? A gente fala bastante isso, importante, desconto verdadeiro, e que tenha o mínimo de esforço possível por parte dos consumidores. Então, ele tem que entender que um produto custava 100, está dando 40% de desconto, ele está pagando R$60. Por que a gente fala isso, de pouco esforço? Porque, às vezes, assim, é muito comum o lojista colocar várias promoções dentro da sua loja, inclusive durante a Black Friday. Então, ele tem a promoção de desconto, mas ele coloca também, às vezes, um desconto progressivo. Que é assim, numa peça ganha 25% de desconto, em 2 ganha 30%, em 3 ganha 40% e assim por diante. O que acontece quando tem esse tipo de coisa? Eu vou descer aqui porque eu não gosto de ficar longe de vocês, vou chegar perto aqui. O que acontece quando tem esse tipo de situação? O consumidor tem que ficar fazendo conta. Uma peça então vai sair por 80, 2 peças vai sair por 70 cada uma, 3 peças vai sair por 60. O consumidor não gosta de fazer conta, né? Então, não estou falando porque ele não sabe fazer conta. Também tem os que não sabem fazer conta, mas o consumidor não gosta. Ele quer entender rápido. Custa 100, está saindo por 60? Legal, vi vantagem, vou comprar. Quando você começa a fazer muito esforço, as pessoas, nós, consumidores, somos assim. Toda vez que a gente fica indeciso com alguma coisa, ou a gente tem informação de mais, ou a gente tem informação de menos, a gente faz o quê? A gente posterga a nossa decisão de compra. Então, para gerar compra por impulso, tem que ser para ser a decisão rápida, tem que ser pouco esforço. De 100 por 60, de 100 por 50, acabou. Então, assim, muitas pessoas me perguntam, mas eu posso colocar? Olha, se você acha que sua loja funciona, faça, mas o que minha experiência diz é, quanto mais você simplificar, melhor. Porque o consumidor vai entender, vai, inclusive, levar no autosserviço, muitas vendas são feitas no autosserviço, e a venda vai acontecer. E aí tem uma formulinha mágica que diz o seguinte, que quando é 50% de desconto ou mais, esse gatilho dispara. E aí aumenta. Então, se você consegue dar 50% de desconto ou mais, esse gatilho vai disparar. Agora, é importante dizer, nem todo mundo consegue dar 50% de desconto. Às vezes, a gente estava falando aqui que nem 25% de desconto a gente consegue dar, né? Dependendo do segmento. O mais importante é o seguinte, é dar desconto de verdade. Não importa se você está dando 10, 15 ou 50, mas o teu consumidor saber que aquele desconto é real. E não que você coloca lá que é 40%, mas na verdade você não está dando 40% nenhum, porque você já estava vendendo por aquele preço. Tá? Mas, podendo dar 50%, tendo condição de fazer isso, esse gatilho aumenta aí a compra. Tá? Bom, outras conclusões que a gente chega lá. Primeiro, os consumidores gastam mais do que em outras ações, né? Como a gente já mostrou que aqui no Brasil também tende a isso. E aí, essa atmosfera de compra gera uma coisa bem interessante, que é a competição entre os consumidores. Vocês já viram isso nas lojas? O que é isso aí? É assim, ó. Um exemplo simples, mas que todo mundo vai entender e que acontece, né? Vou pegar as meninas de exemplo de novo, tá? Então você está ali numa loja e aí tem aquela muvuca, né? Aquela monte de gente comprando e tal. De repente você vê uma roupa ali, mas você não dá muita bola, porque aquela roupa achou bonita e tal, achou que o desconto é bom, mas você não dá muita bola. De repente chega 2 mulheres e começam a mexer naquela roupa que você tinha mexido. E você percebe que só tem uma peça. Que aquela peça é a última. E elas começam a falar, olhar o produto, e você fala assim, ai, tomara que ela não leve, porque eu quero comprar aquela peça, vou voltar e que ela compra. Aí a pessoa fica, ai, como é que você acha que ficou em mim? Pergunta para a amiga e não sei o quê, e você fica naquela ansiedade, esperando ela desistir, e ela fala, eu vou comprar. Eu falei, putz, por que eu não peguei aquela peça? Ela era tão bonita, estava com preço tão bom, né? Então, essa competição acontece, a gente compete com as outras pessoas, em todos os momentos, né? Quando a gente posta uma foto no Instagram, a gente está competindo com as outras pessoas e assim por diante. A gente tem como nós somos seres sociais, a gente
tem essa necessidade. Tá? Então, a atmosfera de compra da Black Friday acaba criando esse clima de competição. Né? E com isso, as pessoas acabam comprando coisas que elas não precisavam comprar. Então, por exemplo, nesse caso, se a moça tivesse desistido, ou se ela tivesse virado para o lado, deixado a peça ali, nesse exemplo, a pessoa que nós falamos, pegaria a roupa e compraria. Botaria no carrinho, e ia embora, na cesta de compra, e ia embora. Né? Mais uma vez, incentivado, impulsionado por essa atmosfera de compra. E claro, né, que a gente fala aqui que bons argumentos sempre ajudam a fechar negócios, né? Mas, indo de novo na questão da simplicidade, quanto mais simples esse argumento for, quanto menos deixar em dúvida o consumidor, mais fácil, quando você começa a colocar muitas condições, o consumidor ele desiste. Então, aqui, Cláudio, falando um pouquinho do que a gente estava conversando sobre o seguro, né? A gente até falou, te dou a possibilidade de você se arrepender, de você devolver daqui a 3 meses, né? A gente deu um exemplo aqui. Não pode avançar muito, porque senão ele começa a ver que você está dando muita vantagem, fazendo muita coisa, ele vai, opa, esse cara aí está querendo me enganar, né? Quando ele começa a perceber que tem muita vantagem, que tem muita coisa acontecendo, ele começa a ficar desconfiado, tá? Outro ponto que às vezes acontece nessas promoções que nós falávamos aqui também, a pessoa coloca lá 80% de desconto. Aí você já entra na loja e desconfia, 80% de desconto? Não é verdade. Aí você pergunta, o que tem aí de 80% de desconto? Tem essas 2 pecinhas aqui. Sabia que era enganação. Sabia, os caras fazem isso, sempre é enganagem. Não, mas está escrito a partir de... Não interessa. O cliente botou na cabeça que é 80%, que ele vai encontrar um monte de coisa lá. Então, assim, é melhor ter poucas, ou uma boa variedade, melhor dizendo, e boas ofertas, com 50%, com 40%, com 30%, se for o teu teto esse, mas que o cliente perceba de verdade do que você falar que você tem oferta de 70%, de 80%, de 60% e você tem 2 peças lá. Não adianta, tá? É importante, assim, a Black Friday, os consumidores eles buscam benefícios imediatos, mas eles podem também comprar para desfrutar de um momento posterior. Então, quando a gente fala de produto utilitário, supermercado, por exemplo, é consumo imediato. Então, assim, eu vou comprar ali, porque eu conheço o preço do sabão em pó, sei o preço regular, estou vendo uma vantagem, vou comprar. Mas também pode acontecer um produto hedônico, como, por exemplo, um vinho, que você pode comprar, um vinho que custa R$400, um uísque que custa R$400, você está comprando ele por 200, por R$150, por um desconto que seja bastante atrativo, e para fazer consumo posterior. Mas, de regra geral, os consumidores buscam para consumo imediato. Tá? E sempre, mais uma vez, são persuadidos por oportunidade única. Tá? Então, eu falei aqui anteriormente, Black Friday ele tem que ser prazo curto. Tem que ser 3, no máximo 4 dias. Pode começar eventualmente na quinta-feira, à noite, no final do dia, a sexta-feira, sábado e domingo. Segunda-feira o cliente chega na loja, entra no e-commerce, já não tem mais aquela oferta válida. E você não pode cair na tentação de manter, mesmo que tenha sobrado estoque, porque aí você tira a credibilidade da oferta. Tá? Eventualmente, como a gente até deu um exemplo aqui, o cliente voltou lá para comprar um produto que ele viu na sexta-feira, vem aqui para comprar, tal, mas eu não consegui comprar ontem, meu cartão de crédito não passou, voltou na segunda-feira, olha, aqueles 30% que tinha eu não posso te dar mais. Mas vamos fazer o seguinte, para você já veio até aqui e tal, aquela era oferta de Black Friday. Não tem como dar aquilo. Mas assim, meu desconto regular é 10%. Eu vou te dar 15%, que é um pouquinho mais, para você conseguir levar. Pode ser que o consumidor não compre, mas pode ser que ele compre. Tá? E o próximo slide, a gente vai falar sobre isso. Ali na última parte, assim, quando um cliente fica insatisfeito, ele fica... Quando ele vai propenso a gastar, ele fica muito mais insatisfeito quando ele não encontra o produto que ele quer comprar, ou então quando ele não encontra ofertas atrativas. Para você conseguir reverter essa venda, nesse caso, aí, por exemplo, que eu dei o exemplo, só que nesse caso o cliente está indo comprar depois, então ele sabe que ele perdeu a oportunidade. Mas se for um cliente que estiver na tua loja, vem comprar aquele produto anunciado, aí você fala... aquele produto anunciado acabou. Isso é um problema, você vai ter um problema, porque ele já tem posse daquele produto.
Ele veio para comprar aquele produto e ele já se apossou daquele produto. Para ele fazer a troca por um outro produto, você vai ter que gastar um argumento aí, na ordem, como a gente coloca aqui, a formulinha mágica que chega, de 2,25 vezes aquele produto. Então, aquele produto tinha um benefício de R$100 de desconto, vamos dizer, custava R$200, está sendo vendido por 100, né? Está com 50% de desconto. O cliente tinha esse tangível de R$100. Para você conseguir reverter para uma outra venda, ele vai ter que ter uma percepção de 2,25 vezes aquela vantagem que ele já tinha se apossado. Tá? Então, assim, você vai oferecer um produto mais caro, por exemplo, ele vai ter que perceber uma vantagem de 2,25 para ele poder migrar a compra dele, porque ele já entrou, já tem a posse daquele produto quando ele entrou na loja para comprar. Tá? Então, isso é um fator muito importante, que às vezes a gente não toma cuidado, a gente anuncia um produto, gera o fluxo do cliente até a loja, e chega na loja ou no e-commerce e ele não consegue concretizar por falta de estoque, por estoque baixo, né? Ou você anuncia, por exemplo, a gente estava falando do Santander, está criando expectativa, né? A gente estava conversando aqui, criando expectativa. Aí você chega na semana, putz, não tem nada atrativo. Né? Você fala assim, mas isso aqui que os caras ficarem pentelhando 3 semanas falando que era atrativo, e você chega lá e não tem nada de legal, não tem nada de... Você fala, uau, isso aqui vale a pena eu financiar meu carro, eu fazer meu seguro, eu abrir uma conta, sei lá, qualquer que seja o serviço que eles vão oferecer. Então, se o cliente chega e não tenha aquela oferta atrativa, né, tem essa formulinha mágica aí que é bom a gente ter em mente esse número. Aqui um pouco agora falando no Brasil, histórico da Black Friday no Brasil. Então, o primeiro ano foi em 2010, tá? Ela foi trazida, foi importada em 2010 e só no e-commerce, tá? Era no site www.blackfriday.com.br. E era o que dizia, qual era a proposta dessa ação? Você, consumidor, se cadastrava nesse site e eram 50 lojas que aderiram, né, essa primeira promoção, e você recebia com alguma antecedência, acho que num dia antes ou 2, não me recordo o prazo, as ofertas que aquelas lojas, que aqueles e-commerce iam vender. Então você ia receber as ofertas lá do Submarino, ia receber as ofertas do Walmart, e assim por diante. E você ia receber aquilo com exclusividade, com antecedência. Então você podia se programar, você podia comprar primeiro do que os outros. Né? Então isso foi o primeiro ano, depois se repetiu ano após ano, e depois os e-commerce começaram a abrir, né, uma quantidade maior de lista de produto. Aí você passou, ao invés de ter 50 e-commerce trabalhando, você passou a ter, sei lá, 200, 300, 400 e assim por diante, e vendendo no seu próprio e-commerce, não só na plataforma blackfriday.com.br. Então começou a crescer, e aí esses varejistas começaram a vender uma quantidade que não se esperava vender. E aí começou a gerar um problema que eles vendiam mais do que eles tinham em estoque, e depois tiveram problemas com as entregas, não conseguiam entregar. E teve um ano também, em 2012, até um colega lembrou desse detalhe, semana passada, quando a gente fez um painel na ESPM, que em 2012 teve um problema de greve dos Correios, e aí prejudicou ainda mais muitas entregas. O Correio era um principal de muitos e-commerce, né, o principal transportador de muitos e-commerce, e aí esse problema piorou ainda mais. Então, esses fatores, somadas às falsas ofertas, que aí muito varejista começou a aderir, mas fazia o quê? Mas falaram que eu tenho que dar 50% de desconto no produto. Como é que eu vou dar 50% de desconto se eu não consigo? Aquilo que a gente conversava um pouco antes, não tenho margem para fazer isso. Já sei, descobri a fórmula mágica. Eu vou aumentar para 100, meu produto custa 100, vou aumentar para 140 e vou dar 50%, vou vender por 70 e vou dizer que está dando 50, mas na verdade não estou dando. Só que consumidor não é bobo, né, gente? Então, o consumidor percebeu que estava sendo manipulado, o produto e tudo mais, e começou a reclamar, falar de Black Fraud e tudo mais. Então, esse apelido irônico até hoje ainda é mencionado, ele ainda é muito forte na mente das pessoas, essa questão. Muitas pessoas tiveram experiência negativa,
E muitas não tiveram, mas ouviram falar disso e têm medo de comprar. Depois a gente vai falar um pouquinho tenho mais dados para mostrar para vocês.